Graça e paz. Vamos refletir na palavra do Senhor mais um dia. Hoje nós vamos falar sobre Débora, uma mulher que cheia de autoridade sobre uma nação inteira. Vamos falar hoje sobre Débora lá no livro de Juízes, capítulo 4, no verso 4, diz assim a palavra do Senhor: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora se sentava debaixo e os israelitas vinham até ali, para que ela julgasse as questões que eles traziam. É linda essa passagem. Eu confesso para vocês, irmãs, que Débora não foi uma das mulheres que eu já ouvi muito a respeito. Como cristã já há mais de 20 anos, eu confesso que eu não ouvi muito a respeito dela, como já ouvi a respeito de outras mulheres também poderosas que a Bíblia nos traz e nos ensina muito também com elas. Mas quando eu comecei a ler o livro de Juízes, no capítulo de número 4, no verso 4 e o 5 que nós acabamos de ler, no verso de número 4, mais especificamente, traz um currículo muito completo sobre de quem era Débora. Débora era profetisa. Profetisa, se nós fôssemos trazer para a linguagem de hoje, ela era a boca de Deus sobre a nação de Israel. A Bíblia também diz que ela era esposa de Lapidote. Esposa, mulher, tem seus deveres como mulher. E juíza porque ela julgava a nação de Israel. O povo vinha até Débora para ter os conselhos. E nós sabemos que Débora, a palavra diz que ela foi a quarta juíza, porque nessa época Israel ainda não tinha rei, não havia rei sobre a nação de Israel. Israel era governado por juízes e nós vamos nos recordar que a cidade de Belém, a nação de Israel, estava passando por grandes desafios. E eu acredito que desafios de fé, mas o povo estava distante do Senhor. Tão distante que eles não conseguiam ouvir a voz de Deus, até que o Senhor levanta ali uma mulher. Dentre tantos homens, o Senhor levanta Débora. Débora, uma mulher de garra, uma mulher que tinha, eu acredito que ela se sobressaía ao seu marido, mas não passava por cima da autoridade que era o marido, porque a Bíblia lhe fala que ela era esposa de Lapidote. E eu comecei a estudar, ver sobre a Débora e vi esse currículo tão vasto. Eu me perguntei, Senhor, o que dizer de uma mulher dessa, onde ela é uma profeta, uma mulher de Deus, e ela também julgava. Eu acredito que ela julgava a nação de Israel e sobre ela estava essa autoridade de juíza, porque o Senhor lhe concedia isso. E também vejo que no capítulo de número 5, a palavra diz que ela sentava-se debaixo de uma palmeira, em algumas versões aí vai dizer de tamareira, né, para aconselhar. Eu fiquei pensando, mas gente, uma mulher tão especial como Débora se sentava debaixo de uma sombra, de uma tamareira, de uma palmeira, para poder aconselhar o povo. Por que, né?
E eu fui estudar e vi que isso era uma estratégia de Débora para não ficar exposta, para não ser mal falada, né? E eu comecei então a perceber que muitas vezes nós precisamos de algo assim, de estratégias. Nós não podemos dar brecha para que falem de nós. Apesar de que eu acredito de qualquer forma existia alguns burburinhos a respeito de Débora, porque o povo é povo. Mas a Bíblia não relata nada disso porque não era de importância aquilo que os outros falavam, mas aquilo que ela era. É uma das coisas que eu me preocupo muito, é com o que é e não com o que falam. Você também tem que se preocupar muito com aquilo que é e não com o que falam. E um dos pontos que eu vejo aqui, né, que a história de Débora é uma história muito bonita, onde ela pede para chamar o Baraque, né, para poder aconselhar ele a subir e lutar, que o Senhor vai dar essa guerra para eles, né? E ele fala para ela assim: eu só vou se você for, porque sabia que com ela havia uma unção diferente. E ela se dispõe aí porque lá no capítulo de número 5, verso 7, diz assim, que os camponeses, aqui já uma canção dela em comemoração àquilo que o Senhor havia prometido e havia concretizado, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. E aí começou a minha pergunta ao Senhor. A Bíblia não relata que Débora tinha filhos, mas a Débora, ela se levantou como mãe para a nação de Israel. E eu comecei a meditar e o Senhor me trouxe alguns versículos ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E aqui eu quero começar um raciocínio que eu peço para que as irmãs sigam o meu raciocínio, para que a gente possa chegar naquilo que o Senhor me falou. Eu quero tentar expressar para vocês e quero que vocês entendam aquilo que foi ministrado ao meu coração. Que o Senhor nos abençoe e que nós consigamos isso. Salmos de número 2, no verso 8, diz assim a palavra do Senhor: Pede-me, te darei as nações por herança. E eu fiquei me perguntando, nações por herança. O que seriam as nações por herança? Em Gênesis 25, 23, diz assim: 2 nações estão no seu ventre. Aí o profeta falando sobre o ventre de Rebeca, onde ela estava ali carregando Esaú e Jacó. E então nós vemos que as nações são nossos filhos. E os nossos filhos são as nossas heranças. Lá em Salmos 127, 3 diz que os filhos são heranças do Senhor para nós. E eu quero trazer aqui essa mensagem e refletir com vocês, porque o Senhor falou muito ao meu coração a respeito disso. Nós temos dentro da nossa casa, hoje eu, meditando sobre a palavra, eu comecei a entender que nós temos dentro das nossas casas heranças que o Senhor nos deu, nações que o Senhor nos deu por herança. Essa herança são os nossos filhos. E elas são nações, porque a palavra do Senhor diz
lá em Gênesis 25, quando fala sobre Esaú e Jacó. Eles eram dois bebês, duas crianças, e foi declarado para a mãe que havia duas nações no ventre dela. Eu quero que vocês sigam esse raciocínio comigo e deixem o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Nós não conseguimos talvez chegar a lugares que os nossos filhos vão chegar. Eu acredito que o Senhor confiou nas nossas mãos homens e mulheres, hoje crianças, que no futuro serão homens e mulheres de Deus, que alcançarão nações. E nós podemos entender, quando nós olhamos para as passagens da palavra do Senhor, onde Jacó jamais imaginava que José fosse o governador do Egito. Pai Jessé jamais imaginaria que Davi seria o rei de Israel. Nós não sabemos quem são os nossos filhos, mas o Senhor tem planos traçados para eles. E isso tem uma responsabilidade muito grande sobre nós, como mães, como profetiza sobre a vida deles, como boca de Deus na vida deles. E eu quero trazer agora para essa meditação. Débora foi escolhida para a nação de Israel, para se levantar como mãe para aquela nação que estava sofrendo e padecendo. Mas nós somos levantados dentro das nossas casas para que nós possamos criar homens e mulheres de Deus, para que possa alcançar nações, e elas são nossa por herança. Eu quero compartilhar com vocês porque isso tocou muito no meu coração. E eu sei que a palavra, antes de tocar em vocês, ela toca em nós primeiro. E falou muito ao meu coração a respeito disso. Quando Débora se posicionava debaixo de uma tamareira ou debaixo de uma palmeira para dar os conselhos aos filhos de Israel, ela estava querendo deixar para as pessoas de fora que ela tinha um compromisso com Deus. Ela era uma mulher que não tinha nada que falasse contra a conduta dela como mulher de Deus. E nós, como temos nos posicionado diante disso? Irmãs, eu tenho vivido muito preocupada com as internets da vida. Há muitas mulheres que estão vivendo sobre uma mentira, muito expostas em redes sociais, mas têm vivido uma vida de conduta duvidosa nos WhatsApp da vida. Eu queria ministrar aquilo que o Senhor está falando no meu coração. Seja como Débora. Procure trazer transparência, não deixe dúvidas. Talvez o seu marido tenha dúvidas, porque você fica, muitas vezes o seu celular é bloqueado, não tem ali uma transparência. Nós temos o mau hábito de olhar sempre para a vida dos maridos e dizer sobre a vida deles. Mas e a nossa vida? Nós somos pilares nas nossas casas. Somos nós que criamos os nossos filhos. O que nós temos passado para essas crianças? O que Deus tem pedido para você, você tem cumprido? Deus falava com Débora, Débora falava com os filhos de Israel. E eles falavam: só vou se você for. Será que Deus pode falar isso para nós? Os nossos filhos podem fazer aquilo que nós fazemos? Que exemplo de mãe nós temos sido? Que exemplo de esposa temos sido? Que exemplo de mulheres de Deus nós temos sido?
Talvez você está aqui e fala, Silviane, não é comigo porque eu não tenho filhos. Débora também não tinha filhos. Mas a palavra de Deus diz que ela se levantou como mãe para Israel. Talvez você esteja próximo de alguém que você possa ajudar, que você possa trazer para debaixo da sombra da tamareira e aconselhar. Eu gostaria de trazer essa reflexão e dizer para vocês: a esperança, ainda que tudo pareça perdido, a esperança. Israel estava perdida. Os israelitas, os camponeses, eles já tinham desistido. Mas Débora se levantou como uma mãe em Israel. Que você possa se levantar na sua casa como Débora. Débora se levantou como boca de Deus. Que você possa ser boca de Deus na sua casa. Que você possa ser boca de Deus no seu emprego. Que você possa ser boca de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Que você seja boca de Deus na sua igreja. Débora, uma mulher que marcou a sua geração, porque foi uma mulher muito sábia. O nome Débora quer dizer a mulher que se levantou sobre Israel. Que você possa se levantar sobre a sua casa. Possa como Débora. Vamos meditar mais nessa palavra. Vamos entender que o Senhor nos deu uma nação. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai, diante da Tua presença eu quero apresentar, ó Deus, a minha família. Eu quero apresentar a minha casa. Eu quero apresentar a minha nação. Assim como eu também quero, Senhor, apresentar cada mãe desse grupo. Cada mãe espiritual, cada mãe que está nesse grupo intercedendo por seus filhos, cada mãe que está, Senhor, pedindo por si mesma, para que o Senhor ajude a levantar, assim como o Senhor levantou Débora na sua geração, que possamos ser levantadas pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus nós oramos e sabemos que o Senhor é fiel para ouvir as nossas orações. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha estar, Senhor, abençoando os ouvidos que estão ouvindo, que possam, Senhor, abrir a sabedoria, a mente espiritual, os ouvidos espirituais, para que nós possamos entender, ó Deus, a Tua palavra. Pai, nós te agradecemos por mais uma meditação, por mais uma vez o Senhor está conosco. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.